A busca pela maternidade nos limites da vida reprodutiva, especialmente para mulheres que vêm enfrentando realmente a dor da infertilidade, ela vai testar todos os seus sentidos para que você possa buscar caminhos até seu filho. E esse drama da infertilidade, especialmente nos casos mais delicados, onde a idade e a reserva ovariana colocam limites para você alcançar a sua gestação que você tanto quer, não só a gestação, né, mas a gravidez que evolua até o final, até o nascimento do seu filho, ela exige um cuidado emocional importantíssimo. O nível de ansiedade, o nível de estresse, o nível de tristeza, por que não dizer muitas vezes, precisa de acolhimento. Só que esse acolhimento, ele não vem apenas com palavras de apoio. Não vem apenas com palavras para dizer, vai dar tudo certo. Não é verdade quem fala isso, porque quem fala que vai dar tudo certo, no fundo, não sabe se vai dar tudo certo. E quem escuta essa palavra, olha, vai dar tudo certo, sabe o quanto é incerto essa certeza que tantos tentam passar. E diante de tantas incertezas, aquilo que eu mais acredito que seja realmente capaz de mostrar ou dar um sentido verdadeiro para essa jornada é a informação. A informação propriamente dita, é o conteúdo do entendimento de qual é especificamente a sua reserva ovariana, qual é especificamente o seu potencial reprodutivo, quais são especificamente os caminhos que podem ser trilhados para que possa encontrar e alcançar essa gravidez. Quais são os sentidos que nós podemos trilhar para poder alcançar e encontrar o meu filho. E só a informação será capaz de trazer um tom de suspiro ou um tom de segurança para que a gente consiga realmente buscar e seguir a jornada com muita confiança. Agora, outro cuidado importantíssimo é a forma como a informação vai ser passada. Porque, às vezes, a informação correta é dita ao casal, é dita à mulher, mas a forma como ela foi dita pode influenciar diretamente no processo de aceitação, especialmente quando eu preciso de tratamentos que podem ter baixo potencial reprodutivo. Vou indicar uma fertilização in vitro a uma mulher de 42 anos de idade, com baixa reserva ovariana, e a chance de sucesso é de 5 a 10%. Então a forma como eu vou acolher, a forma como eu vou explicar, também vai fazer muita diferença. Às vezes eu vou indicar um tratamento com óvulos doados para uma mulher que nunca sequer ouviu sobre tratamentos com óvulos doados, e eu jogo aquela informação como se fosse a coisa mais fácil do mundo aceitar o óvulo de uma outra mulher, e assusto ao invés de acolher. Então a forma como o conteúdo é dito também vai fazer toda a diferença. E esse foi o meu sentido para escrever esse livro, que é o livro Sentidos da Vida, que essa semana completa 2 anos e que eu tenho muito orgulho de tê-lo feito. E eu confesso que esse orgulho não nasceu na origem, quando eu comecei a fazê-lo. Eu tive também as minhas incertezas, eu também tive as minhas dificuldades, os meus altos e baixos para fazer esse livro, para escrever esse livro, para poder conciliá-lo, a escrita dentro da minha prática clínica e o tempo que eu tive com a minha família. Eu tive dúvidas se ele seria bem acolhido por aqueles que iriam ler, porque eu não sou escritor, eu sou médico. Eu escrevi poesias e não sabia se minhas poesias tinham a rima correta, se a métrica precisa. Eu não sou poeta, mas eu escrevi com o coração. Com o coração porque realmente acredito que ele seja capaz de trazer a transformação. E depois, quando eu o lancei, eu recebi muitas mensagens de apoio e parabenizando pelo lançamento do livro, mas não era aquele parabéns que eu queria ouvir. Não era o parabéns por ter lançado o livro Sentidos da Vida. Eu queria ouvir as pessoas que leram o livro. Aquelas que para quem eu realmente escrevi. Eu não escrevi para ser divulgado em campanhas, eu escrevi para você esse livro. Esse livro foi escrito para você que tem baixa reserva ovariana ou entende que a sua idade já coloca limites para você encontrar seu filho. É para você que eu fiz esse livro, é para você, é de você
que eu gosto de ouvir o feedback. E foi de você que eu recebi os melhores feedbacks, as melhores informações sobre esse livro. Porque com ele eu verdadeiramente entendi qual é o seu verdadeiro sentido. E cada um me deu um feedback diferente, porque cada um vai ter um sentido diferente. E às vezes, para cada momento ou para cada etapa do tratamento em que está fazendo a leitura, alcançou uma informação diferente que já tinha lido, mas passou a ter um sentido diferente. Como a palavra sentido tem tantos significados, não é? A palavra sentido na poesia Sentidos da Vida, a primeira poesia que abre o livro Sentidos da Vida, ela é descrita de diversas maneiras. E eu tento colocar nela os verdadeiros significados para o livro. Por exemplo, na primeira estrofe, quando eu narro as palavras de uma mulher que sonha com seu filho e começa hoje mais uma vez, me lembrei de você. Eu não vou mentir, eu chorei um pouco. Acho que vi seu rosto quando fechei os olhos. O seu sorriso é lindo. Até seu cheirinho consigo imaginar e o escuto todas as noites quando vou me deitar. Mas um sentido me faz muita falta, poder lhe tocar, que é o sentido do tato. Porque eu acredito fortemente que a mulher com infertilidade já é mãe. E eu acredito mesmo, eu não falo isso com nenhuma outra intenção, senão aquela da verdadeira forma como eu enxergo a infertilidade, que não é a dificuldade para conseguir engravidar, mas sim a falta de um filho que você já ama. Então, você já tem os sentidos da visão, você enxerga teu filho, você sente seu filho, mas você não o sente fisicamente, que é o sentido do tato, como eu descrevo na primeira estrofe dessa poesia. E aí entra a fase da dificuldade social, que é a infertilidade, onde todos me perguntam, todos os dias, em todas as festas, familiares e amigos, quando vou te buscar? E aí versos muito fortes para mim, onde eu coloco: eu esperei tanto tempo por isso, sinto tanto por isso. Da boca para fora digo que não tenho certeza se quero. Por dentro, rezo para você não ouvir o que eu disse. Não é verdade isso? Já o procuro há muito tempo, mas um sentido me faz muita falta, o que me leva a você. O sentido do caminho. Qual é o caminho que vai levar você até encontrar seu filho? Achei que seria tão mais fácil, não é mesmo? A gente organiza uma vida inteira para engravidar, organiza uma vida inteira, deixa tudo organizado, agora eu tenho minha casa, eu tenho meu casamento, deixei tudo pronto para tê-lo, achei que seria tudo, era só do jeito que eu queria. Planejei uma vida para o receber, tudo está pronto. Parece incrível, é só pensar em você que uma criança aparece. Quantas mulheres grávidas, quantas crianças não aparecem nessa jornada que desafiam o seu psicológico? Por fora, meu sorriso divertido. Por dentro, um vazio sentido. E aí no sentido da dor, do sentimento, da dor que é passar por essa dificuldade e ainda ver socialmente tudo acontecendo ao nosso redor. E aí eu concluo. Mas se meu corpo coloca limites, meu coração me faz voar. Meu filho, fique tranquilo, eu vou te encontrar. Eu não sei por qual caminho, e tampouco sei como sonhei. Mas hoje estou em sentido, e com fé prosseguirei. Minha vida espera viver com quem fará meu amor ter sentido. Você. E aí, o duplo significado da palavra sentido nas duas últimas estrofes. Mas hoje estou em sentido, estou pronto. E minha vida espera viver com quem fará meu amor ter sentido. Na palavra, no seu significado. Então, para cada um, a palavra sentido vai ter um significado diferente. E é isso que eu busco te mostrar sentidos. Quais são os caminhos? Aí começa a desenrolar durante o livro falando sobre a jornada. Eu coloco numa metáfora como se você estivesse numa trilha sem saber para onde seguir e de repente aparecem 5 possibilidades de caminhos. 1, você continuar tentando naturalmente. Seguir com as tentativas naturais, sem tratamento. 2, fazer uma fertilização in vitro com seus próprios óvulos. 3, fazer um tratamento com óvulos doados. 4, adotar uma criança. 5, parar, não fazer nada.
E aí, quando eu escrevi o livro pela primeira vez, ele não tinha esse formato. E aí eu entreguei para uma pessoa muito querida, para que ela lesse, e quando ela leu, ela fez um comentário tão legal para mim, e ela não teve seu filho. Ela fez tratamento lá no passado, não era paciente minha, na época que ela fez tratamento eu estava começando a minha especialização. E ela não teve seu filho, e ela leu o livro e falou, nossa, Davi, foi tão importante lê-lo, porque mesmo eu que não tive, me deu uma tranquilidade. E aí eu pensei, gente, eu preciso saber conversar com as pessoas que pensaram em parar. E ela parou, no caso dela. E eu comecei o livro com o 5º caminho do parar. Por quê? Porque eu quero mostrar a mudança de mindset que nós temos que ter para diminuir o risco de você parar. E eu coloco alguns capítulos muito pessoais nessa primeira parte, com aqueles que pensam em parar. Também abre com uma poesia muito bonita, eu vou deixar em aberto para você. Daqui a pouco eu falo sobre as figuras, mas tem a poesia para os que pensam em parar. E aí, mas tão importante quanto as poesias é o conteúdo, onde eu começo a falar sobre limites. A palavra limite ela é fundamental. É fundamental você saber trabalhar os seus limites, porque são eles que vão te fazer parar. Você tem que saber quais são os seus limites, porque se você souber quais são os seus limites, fica mais fácil de conseguir superá-los. Eu falo sobre encarar a realidade. E falo bem, a realidade pode ser dura, mas ela é real e ela é sua. Porque se você não encarar a sua realidade para isso, se você ficar na fantasia, aguardando um médico falar para você que vai ser fácil, você vai ouvir aquilo que você quer, mas não aquilo que você precisa. Então encarar a realidade de forma plena e saber trabalhar diante de cada detalhe que você tiver para poder buscar o melhor resultado vai ser fundamental. Se você negar a realidade, fica muito difícil de você encontrar os verdadeiros caminhos ou aceitar diferentes caminhos. E aí eu falo sobre o vale. Esse capítulo vale é muito importante porque ele descreve que as palavras de motivação, elas se perdem quando a jornada acontece. Porque a hora que você se vê no meio do tratamento, você fala, gente do céu, será que eu estou fazendo certo? O medo durante o tratamento, isso se chama o vale. É o momento da dificuldade. É o momento que vai te fazer pensar em parar. Vai te fazer pensar em parar. Eu faço um paralelo, por exemplo, com pessoas que querem perder peso, por exemplo, que começa animado a academia, mas depois de 3 meses dá aquela desânimo, você vê que você não está comendo mais aquilo que você quer, você não está mais indo na academia, você está deixando de ter coisas sociais, você fala, gente, será que vale a pena tudo que eu estou fazendo? E depois você vai precisar disso daqui, para poder superar o momento do vale, para poder alcançar onde você quer. Isso vale o mesmo para tratamento, para esse tipo de tratamento, vale o mesmo para essas situações. Falo sobre a importância de manter o foco. Isso é fundamental. Faço um texto que eu escrevi com muito carinho de uma corrida. E por aí vai. Aí depois eu começo a discursar sobre aqueles casais que querem continuar tentando naturalmente. Só que o que você precisa, se você ainda quer tentar naturalmente? Você precisa saber quais são os riscos. Qual é o impacto da idade? Qual é o impacto da reserva ovariana? O tempo de infertilidade? Que são as 4 perguntas. Tempo de infertilidade, causa da infertilidade, a reserva ovariana e a causa da infertilidade. Porque se você vai continuar tentando naturalmente, sem responder muito bem essas 4 perguntas, há quanto tempo tenta engravidar, qual é a causa da infertilidade, qual a sua idade, qual a sua reserva ovariana e o impacto dessas 4 perguntas, você pode errar a sua estratégia. E aí eu explico detalhadamente cada um desses passos. Aí entra no capítulo com tratamento com óvulos próprios, perfeito. Então vou fazer uma FIV com o meu próprio óvulo. É tranquilo fazer uma FIV com o próprio óvulo nessas condições? Como fazê-lo da melhor maneira? Aí eu explico tudo sobre a indução da ovulação, sobre os cuidados, como fazer, o que tem de ciência. E eu insisto muito, não só no livro, mas na minha prática clínica, na preparação para o tratamento. Se você não se prepara antes, talvez você não esteja fazendo o seu melhor. Então, cabe muito esses cuidados. Depois evoluo para tratamento com óvulos doados. E erra aquele que acha que conversar sobre tratamento com óvulos doados envolve simplesmente explicar como o óvulo de uma doadora vai ser fertilizado pelo espermatozoide do parceiro e transferido ao seu útero. Não é isso. Primeiro eu preciso falar sobre aceitação. Como que é o tratamento, como ele é feito, é fácil de explicar. Difícil é fazer você entender quando ele é indicado realmente. Porque hoje em dia ele é indicado de forma absolutamente equivocada. Muitas pacientes que eu faço tratamentos com o próprio óvulo já tinham tratamento de ovo doação, já tinham indicação de ovo doação,
E não era. Aí eu explico no livro quando que o tratamento é indicado, é uma indicação, ou seja, eu, Davi, falo, não tem outro jeito, tem que ser com óvulo doado. Ou é uma opção para tentar buscar melhor resultado comparado com o seu próprio óvulo. E quando é uma opção, não é o médico que decide. Você precisa ter autonomia para poder decidir, porque se você tem uma chance com o seu próprio óvulo, mesmo que ela seja baixa, cabe a você falar para mim se vale a pena ou não vale a pena fazer, ou se a gente parte ou não parte para a óvulo doação. Então, esse entendimento inicial da indicação, se é uma indicação ou uma opção, ela é fundamental. E aí eu preciso construir esse vínculo de maternidade com óvulos, com a recepção de óvulos. Eu preciso construir esse vínculo de maternidade, porque uma frase muito comum aqui é falar, eu não vou ser a mãe. E eu tenho um capítulo que fala sobre isso, que você é mãe sim. No tratamento com óvulos doados, você é a única mãe dessa criança. Diferentemente de uma adoção, por exemplo, onde a criança tem uma mãe biológica e uma mãe adotiva, na óvulo doação não existem duas mães. E esse é o título do capítulo. Não existem duas mães. Você é a única mãe dessa criança. A relação de maternidade é plena no tratamento com óvulos doados. Então, eu trabalho no livro, esse processo de aceitação, porque 100% das pacientes que ouvem pela primeira vez tratamento com óvulos doados vão negar. Ninguém quer fazer, ninguém nasce querendo fazer tratamento com óvulos doados, assim como eu descrevo no livro. Ninguém nasce. Ninguém nasce querendo fazer tratamento com óvulos doados. Até que a vida mostre o contrário. E eu preciso poder saber trabalhar esse processo de aceitação de forma correta e de forma plena. Não simplesmente explicar como o tratamento é feito. Parto então para falar sobre adoção. O capítulo de adoção ele não foi escrito por mim, foram as únicas palavras que eu não escrevi desse livro, com exceção da poesia, que foi eu que fiz. Mas o capítulo de adoção ele foi escrito por Emanuel Bessa, ele é pai por adoção, e foi quem fez o primeiro Congresso Brasileiro de Adoção no Brasil, e eu chamei, online, e eu chamei para escrever porque eu vi uma postagem dele falando sobre o lado B da adoção. Porque adotar não é simplesmente, olha, vamos acolher uma criança. Não! É difícil, precisa de cuidado, precisa de preparação, precisa de muito cuidado para adotar de maneira correta, para que você faça da melhor maneira possível e crie esse vínculo de parentalidade de forma correta. E para isso precisa de leitura, precisa de conhecimento, e foi por isso que eu o chamei, porque ele não romantiza todo o processo. Ele leva isso com seriedade e traz no livro também palavras de organização de seriedade para quem pensa em adotar. Porque adotar é um caminho, sempre é um caminho. E às vezes nós temos que saber olhar para os diferentes caminhos. Eu falo, não feche portas. Eu não quero tratamento com óvulos doados, não tem problema, deixa essa porta encostada, mas não feche portas. Não feche. Porque, eu falo isso no começo do livro, voltar para fazer aquilo que você não fez no passado, aquele arrependimento, por que eu não fiz quando eu era mais jovem? Você não pode mais. Mas agora que você vai começar uma nova jornada, você sim pode voltar para fazer algum outro tratamento que não era o plano inicial. Então, eu posso começar um tratamento com o meu próprio óvulo, dependendo do seu resultado, partir para a ovodoação, partir para uma adoção. Eu posso fazer isso. Eu posso trabalhar, e eu falo que os 5 caminhos comunicam-se como um labirinto, porque a hora você está em um e precisa saber olhar para o outro. E aí o livro dá uma visão geral sobre tudo isso. Para que você tenha um amplo conhecimento sobre parar, continuar tentando naturalmente, tratamento com óvulos próprios, tratamento com óvulos doados ou adotar. Se você tiver uma visão geral, ampla desses 5 caminhos, com embasamento e com poesia, talvez o seu coração esteja mais aberto para saber olhar, sentir e aceitar realizar o tratamento que é aquele que você acredita que faz sentido para você. São os diferentes sentidos. No livro eu também falo sobre o tratamento com embriões doados. Para mim, é uma das poesias menos comentadas, porque é a única que eu também não fiz um vídeo, eu não consegui fazer o vídeo porque eu não conseguiria, por tamanha profundidade dela, onde eu descrevo o que seria o sentimento do embrião, dos embriões que estão congelados, tentando trazer foco e incentivo para a doação de embriões. Essa poesia, que chama O Sexto Sentido da Vida, tratamento com embriões doados, fala do dia que fui criado, o dia que fui congelado. Uma poesia muito, muito, muito pessoal e que eu confesso a você que me emocionei várias vezes quando estava escrevendo.
Então esse capítulo, o Sexto Sentido da Vida, aliás, esse livro ele tem para mim uma espiritualidade muito grande, foi uma terapia muito grande fazê-lo, é ainda uma terapia muito grande. A forma como as ilustrações, olha essa ilustração aqui do capítulo de adoção, a forma como as ilustrações surgiram para mim do nada. De repente eu conheci um autor que tinha todas as ilustrações que não foram feitas para o livro, mas se encaixaram no livro com uma perfeição que espantadora. Eu chamei até uma psicóloga para ver todas as ilustrações, o que ela achava. Ela trabalha com desenhos. Foi emocionante, foi um dos dias emocionantes da escrita e leitura do livro, que também tem uma playlist. Enquanto eu converso com vocês, eu estou escutando a playlist Sentidos da Vida. Então todas as palavras do livro foram escritas ouvindo as músicas que eu estou escutando. Vai lá no Spotify, digita Sentidos da Vida, vai ter a capa do livro lá no Spotify, e aí tem as músicas, e eu garanto para você que tem o livro, que lê-lo num ambiente tranquilo e ouvindo as músicas pode te dar um diferente sentido no entendimento do livro. E essas músicas têm uma comunicação energética com o livro diferente. Não sei explicar, mas elas têm. Os livros, elas estão em total sintonia com o livro. E no final fala um pouquinho sobre o congelamento de óvulos e preservação da fertilidade. E essa poesia também para mim é muito forte, porque ela narra, né, a transição do pensamento, onde eu coloco no começo: após anos de luta por um grande ideal, nós mulheres ganhamos ascensão social, conquistamos direitos e valores, enfim, hoje faço o que quero e sou dona de mim. E aí entra: mas hoje sinto algo lá dentro que não sei explicar, que parece gritar ao ver minha vida passar, dedicando meu tempo a esse bem social, que não preenche um vazio um tanto irracional. Ser mãe foi um plano adiado, mas agora penso com um olhar preocupado: qual realmente é o meu verdadeiro sentido? Tema da live de hoje. Qual realmente é o meu verdadeiro sentido? Por qual razão eu luto, trabalho e vivo? Meus valores de antes não são capazes de dar o que a simplicidade do amor precisa para amar. Se minha vida moderna não me permite lhe ter, preservarei o que posso para não lhe perder. E assim eu termino a última poesia do livro, descrevendo sobre congelamento, sobre preservação da fertilidade, que é algo muito importante, que vocês precisam conversar com as pessoas que mais jovens, que não querem ser mães agora e sequer acessam ao meu conteúdo, porque não me interessa o conteúdo que o Davi posta. Eu estou em outra fase. Eu estou na ascensão social, estou lá na primeira estrofe dessa poesia. Não chegou, a ficha não caiu ainda. A transição dos valores não aconteceu ainda. O que eu chamo de o despertar da maternidade. Então, é um assunto que tem que ter o conhecimento também. Então, no fundo, são 200 páginas que eu tentei sintetizá-las com a minha leitura, né, de como esse livro aconteceu na minha vida. E essa semana, até amanhã, que é o lançamento que faz 2 anos do lançamento do livro, eu coloquei abaixo do preço de custo. Hoje o livro é vendido a R$ 69,00, mais o frete dando R$ 79,00. Hoje ele é vendido, acho que 79, eu acho que custa, se for comprar no site. Ele é vendido a R$ 40,00 no link. Esse link está no meu Stories. Eu vou postá-lo de novo com o link lá para você. Mas é só até amanhã, porque eu não consigo manter esse preço. A editora me mata. Na verdade, é uma doação minha, tá? Esse valor é mais uma doação para que o livro chegue, é uma forma de gratidão para que o livro chegue a vocês, do que qualquer outra coisa, tá? Então é uma forma só de gratidão, de reconhecimento a tudo que eu alcancei até agora. E se você já tem o livro, eu espero que a live de hoje tenha reacendido a chama da sua esperança, e a chama da maternidade. Se você não tem, fica meu convite para acessar. Não compra no site, compra no link, porque no site está o mesmo preço. Eu não consigo vender pelo site por conta da editora, então precisa clicar no link lá, e amanhã já que vai fazer, e é só até amanhã. Não consigo, sábado já não vendo mais, não dá, a editora me mata. Então só até amanhã, para que você que não tem o livro ainda possa comprá-lo. Ou fica a dica, eu vou falar para você que é um belíssimo presente. A gente está chegando na época de final de ano, todos nós conhecemos alguém que gostaria de ler um livro. Então eu quero agradecer todo mundo que está aqui.
fico à disposição se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, mas hoje foi uma live mais filosófica do que teórica, e eu vou falar para você que são as lives que eu mais gosto de fazer. Espero que tenha reacendido a chama da esperança e tenha despertado os seus sentidos rumo à maternidade. Então, um grande abraço a todo mundo, ótima noite a todos, e nos vemos em breve na semana que vem e durante as postagens ao longo da semana. Tchau, tchau.